Olhando agora para as empresas e para os particulares, que impacto é que esta subida do preço dos combustíveis poderá ter? Nas empresas de transporte, sobretudo... É mais uma dificuldade para as empresas juntar ao rol de todas as dificuldades que têm ultrapassado nos últimos tempos? Claro, mas não se esqueça, nas empresas de transportes nós temos um preço... As empresas de transportes fundamentalmente têm dois grandes custos, três grandes custos. O custo de dinheiro, porque tem que comprar o material circulante, tem o custo das pessoas, que é relativamente pequeno, e depois tem o custo dos combustíveis, que é enorme. Estamos a falar de praticamente 30%. Ou seja, isto quer dizer que qualquer aumento vai diretamente atuar sobre a sobrevivência das entidades. A juntar a isto, em Portugal, essencialmente, nós temos investido em autoestradas e estradas e não em comboios, portanto, 80% para aí da nossa, cerca de 80% dos transportes de mercadorias são feitos por estrada. Ou seja, se essas empresas, se começar a haver, independentemente de haver boicotes, mas se começar a haver empresas a falirem e a fecharem, isso vai ter uma repercussão enorme e direta sobre todo o tipo de abastecimento. Jorge, proponho que uma curta pausa nesta nossa conversa para ouvirmos a opinião de um telespectador, Miguel Alexandre, 40 anos e que é empresário. Muito obrigada desde já pela sua participação no Assembleia Geral. Qual é a sua opinião sobre o aumento do preço dos combustíveis? Boa tarde. Eu penso que há muita mistificação relativamente a esta situação, porque é claro, já há vários anos, que a tendência é de aumento de preços dos combustíveis. Nem este governo, nem um outro que fosse o Bloco de Esquerda do PSD poderia evitar o problema, porque os estoques de petróleo estão a diminuir, porque nós continuamos a consumir o petróleo em grandes doses e é evidente que, havendo menos matéria-prima, os custos de extração são maiores, cada vez tem que ir mais longe, mais fundo para conseguir obter uma matéria-prima. Portanto, os preços vão continuar a aumentar e não há nada a fazer relativamente a esse ponto. Agora, o que está aqui em questão, na minha ótica, é porque é que os preços são tão elevados? Mais elevados aqui que na média europeia. E as razões são a razão mais que óbvia, porque assim, nós temos vivemos num Estado pseudo-democrático, em que o Estado consome os recursos todos da economia e o preço dos combustíveis em Portugal tem uma carga de impostos absolutamente escandalosa. Portanto, cada vez que o preço do petróleo nos mercados internacionais desce, o que se tem observado dos sucessivos governos é que aumenta. É um cêntimo ali, é um cêntimo acolá. E depois ainda há questões perfeitamente aberrantes, como é o facto de, por exemplo, a prevenção dos fogos ou da controle de incêndios, uma parte das verbas que lhes são destinadas venham de um pequeno imposto que está agregado ao valor do combustível. Portanto, Miguel... um país de terceiro mundo é que uma situação destas é possível. Portanto, a situação vai-se continuar a agravar e eu estou totalmente contra. O seu convidado estava aí a falar da questão da subsidiação. Eu estou totalmente contra o Estado subsidiar o preço do combustível, isto é, entrar com medidas legislativas no sentido de que as empresas tenham os combustíveis mais baratos ou tenham qualquer tipo de isenção, porque isso vai aumentar cada vez mais o déficit de Portugal. Onde nós temos que investir claramente é em diminuir a nossa dependência energética. O atual governo esteve muito bem a esse nível, nomeadamente ao nível do incentivo das energias eólicas, as fotovoltaicas, etc. Mas tem que haver uma mudança de cultura em Portugal, nomeadamente na utilização do carro, que é completamente obscena em Portugal. Miguel, muito obrigada pela sua participação na Assembleia Geral. Fazemos aqui então um pequeno parênteses para tentarmos dar resposta a esta questão do telespectador, que não deixa de ter alguma razão. O preço dos combustíveis em Portugal é muito mais elevado do que a média europeia e falávamos há pouco disso. O que é que poderá justificar? Fundamentalmente impostos, porque nós abastecemos-nos no mesmo sítio que os outros todos. E são países onde as populações têm um maior poder de compra, têm salários mais elevados. Já agora um pequeno parênteses, disse que eu falei que seria bom haver alguma subsidiação. Eu não falei disso. O que eu digo é que das medidas que se fala por aí que poderão ser tomadas, eu não disse que concordava ou deixava de concordar, seriam medidas de redução dos custos para os transportadores com aumento concomitante aos particulares. É lógico que isto traz distorções de mercado. Estamos completamente de acordo nesse aspecto. E, portanto, quanto mais regularmos as coisas, sem, por outro lado, termos um
poder, como tem sido manifesto, de controlar a forma como essas regulações são implementadas, isso traz problemas. Portanto, o ponto aqui é relativamente simples. Nós importamos grande parte da energia que importamos. É verdade que houve algum trabalho em termos da redução dos consumos de energia, ou seja, do aumento de energias renováveis, mas neste momento ele foi feito muito em função de garantir preços de compra. E isso, ao fim de algum tempo, podemos vir a pagá-lo, porque estamos a pagá-lo relativamente caro. Portanto, o ponto aqui, eu concordo com o Miguel quando diz que é preciso reduzir o consumo de energia, o consumo de gasóleo e de gasolina. Há muito gasóleo, as alternativas, mas isso implica investimentos a nível dos transportes. Ora, nós vemos que as nossas empresas de transportes, ainda antes falámos aí, precisam deste ano de qualquer coisa como 4 mil milhões de euros de investimento. De onde é que eles vêm? É que a manta é curta e quando puxamos de um lado, puxamos para cima, ficamos com os pés de fora, puxamos para baixo, ficamos com os ombros de fora. Portanto, há aqui uma necessidade de nós reduzirmos drasticamente os nossos consumos. Mas, por outro lado, e sobretudo, há uma necessidade de serem tomadas medidas que permitam o país crescer. É muito simples. Nós temos cerca de um PIB da ordem dos 170 mil milhões de euros. Mas a atual conjuntura torna-se cada vez mais adversa, com uma perspectiva de subida do aumento do preço dos alimentos, subida do preço dos combustíveis, as atuais medidas de austeridade que estão em vigor. É muito complicado para as empresas portuguesas e para a economia nacional crescer. Estou de acordo, mas o ponto cada vez mais complicado. Claro que sim, mas o ponto que se põe é que se não crescermos, não estamos a parte nenhuma. Se tudo fosse simples, nós não tínhamos a situação em que estávamos, não é? As coisas não são simples, mas têm que ser feitas. E dos grandes pontos que nós temos é que nós temos dois setores, se queremos, fundamentais, o setor dos tais bens transacionáveis, que o Governo diz que quer apoiar, e temos o setor dos bens não transacionáveis, e a verdade é que nós acabamos por conseguir ser competitivos nos setores transacionáveis e temos o setor dos bens não transacionáveis, onde em grande parte incluímos a banca, o Estado, as construtoras, coisas no género, onde normalmente se praticam preços mais elevados, onde existe uma maior calmia e o que é necessário é garantir que podemos crescer. Como? Garantindo que estas empresas que verdadeiramente têm o seu papel em termos internacionais funcionam, mas também as pessoas têm que perceber e temos que definir entre nós o que é que nós queremos do nosso Estado. Jorge, caso se mantenha de forma sustentável esta escalada do preço do ouro negro, poderá ficar comprometida a meta do Executivo de aumentar as exportações? Até porque, aliada a esta subida do preço do petróleo, claro, está a subida da inflação na zona euro, uma valorização do dólar que torna a moeda menos competitiva a nível externo. Portanto, as empresas portuguesas têm aqui muitos fatores contra. Claro, que some-lhe o preço do dinheiro que está a aumentar. Não é só o preço do dinheiro. Repare, hoje se dizia que nós continuamos extremamente endividados. Os nossos bancos basicamente só conseguem ir buscar dinheiro ao BCE, ao BCE, mais nada, não há encerrado. Completamente encerrado. A maior parte das nossas empresas não se financiam. Nós temos empresas demasiadamente endividadas, porque não é só o Estado que está endividado, são as empresas que estão endividadas. Nós andamos a trabalhar para o juro. Basta olharmos que foi cortado o rating de empresas portuguesas do Estado, mas como a Refera, a Metro Lisboa, a Carris, não tem agora como se financiarem no mercado. Basicamente tem 3 ou 4 empresas em Portugal que se conseguem financiar lá fora. E são as grandes empresas nacionais. E são as grandes empresas, as EDPs, as PTs, as Galpes. De resto, não consegue financiar-se lá fora. Mas também não consegue, é interessante, isto é um bocado o que eu faço, o ano passado basicamente ia-se aos mercados financeiros e eles diziam Portugal, assim que se falava de Portugal, encerrava-se a conversa. Hoje em dia, apesar de tudo, falam. Ou seja, aceitam que Portugal pode ser um mercado. Precisamos é de apresentar resultados e empresas credíveis. E precisamos, sobretudo, por exemplo, vejamos o Alternext. Não há empresas portuguesas aí, basicamente. Há algumas empresas que gostariam de entrar, mas há muito poucas empresas que entram aí. Ou seja, as nossas empresas, fundamentalmente, continuam a financiar-se em termos de dívida, não em termos de capitais próprios. E isso cria problemas, porque cria, sobretudo, que é um dos grandes problemas deste país, que se poderia resolver com alguma facilidade, ou talvez dos mais fáceis, que é... mais fáceis, não digo que seja, dos menos difíceis, pronto, que é, no final de contas, garantirmos uma maior flexibilização, quer em termos de
do mercado de trabalho, ou seja, sobretudo a adaptação das empresas aos ciclos. Nós sabemos os ciclos do negócio. Nós sabemos que os negócios não são sempre iguais. Não estão sempre a crescer, não estão sempre a diminuir. É preciso que se possam adaptar. Nós temos um país onde temos uma estrutura demasiadamente rígida em termos da própria população, quer em termos da sua mobilidade, porque temos 50% da população, basicamente, que é dona da sua casa e que não a consegue vender se quiser sair. Nós temos demasiada rigidez na forma como nos organizamos. E, portanto, precisamos de tornar-nos mais flexíveis. Muito mais flexível. Muito mais flexíveis. Jorge, muito obrigada pela sua participação na Assembleia Geral. Marcamos encontro na próxima segunda-feira. E é o ponto final no Assembleia Geral, que regressa amanhã às 5h30 em ponto, aqui no ETV. E já a seguir às 6, não perca grande jornal, com João Oliveira Ferreira e Rubén Bicho. Tenha uma boa tarde e até amanhã. Bom, nós daqui a bocado já não temos dinheiro para comer.